Irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder fazer a exposição deste livro maravilhoso, o livro de Apocalipse. E Apocalipse trata da vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. O nosso desejo é que Deus esteja falando ao nosso coração. E hoje nós iremos falar da Nova Jerusalém, é a cidade santa que vai descer do céu para a nova terra, que vai ser restaurada. Louvado seja Deus. Nós estaremos lendo então Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o 14. Que Deus abençoe você que está aqui no templo para ouvir a palavra de Deus, e você que está em casa, e você que vai ouvir essa mensagem, outra oportunidade que Deus possa tocar profundamente na sua vida. Vamos então ler esses versículos para a nossa edificação. Verso 9 até o 14. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, e que possamos sempre entender a sua palavra. Você que está em casa também, vamos falar com o Senhor, coloque a sua vida, a sua família, e que possamos entender esta mensagem sobre a Nova Jerusalém. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está preparando no céu esta Nova Jerusalém, que vai descer do céu para a nova terra que o Senhor vai restaurar. Ó Senhor, porque o Senhor prometeu que vai fazer novo céu e nova terra nos quais habita a justiça. Por isso nós queremos, ó Deus, como Abraão estava aguardando a cidade que tem o Senhor como o arquiteto e o edificador. E nós também aguardamos essa cidade santa que vai descer do céu para a Nova Jerusalém, para a nova terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra, e que essa palavra possa trazer fé, esperança, salvação, ó Deus, quebrantamento, direção, alegria e paz nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em vários textos bíblicos, a Jerusalém é indicativa do povo de Deus, a noiva, e ao mesmo tempo o lugar onde o povo de Deus mora, a cidade santa. Por exemplo, Davi cantou dizendo o seguinte, e isso você pode ver aí na sua tela: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. E aqui nós podemos perceber que a libertação do povo sempre foi cantada na Escritura como procedente de Sião, como procedente de Jerusalém. E esta é uma referência ao lugar onde a redenção ou a libertação acontece. Em outras palavras, a salvação vem da cidade de Sião, a mais importante cidade dos judeus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, Jesus era um judeu. Em outro exemplo, Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, ou seja, não vem de Samaria, mas de Sião, de Jerusalém.
Por outro lado, embora Sião seja equivalente de Jerusalém como cidade, em muitos lugares, como no texto de Isaías 59, versículo 20, veja esse texto. Sião deve ser entendida primordialmente, principalmente, como sinônimo do povo de Deus, porque o escopo da vinda do libertador inclui todo Israel e alcança os gentios do mundo inteiro, e nós fomos alcançados por esta mensagem. O Senhor nos alcançou através dessa mensagem que saiu de Jerusalém. É por isso que o Senhor diz, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós podemos ver em Isaías 59, 20 o seguinte: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Jesus é da tribo de Judá. Jesus, ele nasceu ali na Palestina, né? Nasceu em Belém da Judéia. Portanto, Sião pode ser vista como um sentido duplo, como o lugar de onde procede o libertador e como o povo para quem o libertador veio. E aqui, em Apocalipse 21, João vê a nova Jerusalém como a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus Cristo, bem como o lugar de morada do povo de Deus, a cidade santa, a cidade que Jesus foi preparar, a qual descerá do céu para a nova terra. Em outras palavras, a nova Jerusalém é, ao mesmo tempo, o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo e o lugar onde o povo de Deus viverá. Nós viveremos na nova Jerusalém. E aqui nós podemos ver as qualificações da nova Jerusalém. Em primeiro lugar, a nova Jerusalém era santa. Veja o versículo 2 aí do capítulo 21. Pastor Rui falou sobre o novo céu e a nova terra, e ele leu esse versículo na semana passada. Vamos ler o verso 2 aí? O que está escrito? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Cidade o quê? Santa. A nova Jerusalém é chamada cidade santa, o que significa que a cidade foi consagrada por Deus como um lugar sem pecado. Nós vivemos numa cidade que tem pecado, tanto em Belo Horizonte quanto aqui também em Birité. As nossas cidades estão dominadas pelo pecado, a violência, a droga, a briga, o assassinato, também a miséria, mas na Nova Jerusalém, essa cidade é santa. Em outras palavras, ela é perfeita em todos os seus aspectos. Não tem violência, não tem morte, não tem briga, não tem confusão, não tem dor, não tem falatórios, não tem heresia, não tem perseguição. É uma cidade santa. A noiva que João viu tinha a qualidade de ser santa, porque foi completamente redimida pelo Cordeiro de Deus, que retirou dela todas as impurezas e a tornou imaculada, perfeita, sem defeito, plenamente perfeita e santa. Mas vejam bem, que a nova Jerusalém, ela descia do céu, e aqui nós podemos ver esse versículo, né? O versículo que diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia o quê? Do céu. Ela descia do céu, e esta nova Jerusalém que se encontra cheia do povo de Deus, ela desce à terra, razão pela qual o céu e a terra se fundem em um só. É por isso que a Bíblia diz que Deus vai criar um novo céu e nova terra. Então a nova Jerusalém desce do céu. Vejam bem, meus irmãos, que toda construção que partia da terra para cima levou à Babilônia. Vejam bem que eles construíram a Torre de Babel, né? Queriam alcançar o céu, da terra ao céu.
Mas não deu certo. A Babilônia, essa torre de Babel, se transformou numa confusão, porque Deus, então, confundiu as línguas, e eles não concluíram aquela obra. Então, a Babilônia terrena, ela tentou chegar ao céu por seus esforços, e foi dispersa em Babel, confusão. A Babilônia aqui de Apocalipse quer dizer este mundo ímpio, louco por prazeres. E a Bíblia diz que Babilônia cairá. Mas essa cidade santa, esta nova Jerusalém, ela desce do céu. É obra de Deus e não obra humana. Então, ela foi escolhida, chamada, justificada, santificada e glorificada por Deus para o Filho. Para o Filho. Então a Jerusalém celestial, meus irmãos, possui conotação dupla de povo de Deus e de lugar onde o povo de Deus viverá, onde o povo de Deus habita. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia nesse texto e veja esta Jerusalém celestial. Veja o que diz aí. Vai aparecer aí também na sua tela. Vamos lê-lo juntos? Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Guarde essa questão. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que acontece quando um crente morre aqui? Em Cristo. Ele é plenamente aperfeiçoado no seu espírito e encontra com Jesus imediatamente no céu. Ele está arrolado no céu por causa que Jesus o comprou com o seu próprio sangue. E ele é aperfeiçoado. E ele passa a morar onde? Na presença de Deus. É por isso que Paulo fala assim: é melhor partir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E Paulo diz o seguinte: olha, eu quero deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então, quando o crente morre, ele é promovido para o céu. Ele é arrolado no céu. E ele é aperfeiçoado plenamente pela graça de Deus. Então vejam bem, a Jerusalém celestial é vista como sendo um povo. Como povo, a Jerusalém celestial é identificada como espíritos dos justos aperfeiçoados. E esta é uma referência, meus irmãos, a crentes que já morreram. Crentes tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que partiram e já encontraram com o Senhor. Vamos lembrar alguns? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores. Nós podemos ver tantos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Espíritos aperfeiçoados que já estão com o Senhor na Jerusalém celestial. O do Novo Testamento, vamos pensar Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, André, Filipe, Eunice, Dorcas. Espíritos que já estão aperfeiçoados e estão na Jerusalém celestial. Mas essa é uma referência também à sua natureza imaterial. Eles ainda não receberam o corpo que lhe pertence, pois estão sepultados no presente habitat. O corpo ainda está no pó, porque a Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu e o corpo volte ao pó. Ainda eles estão no pó.
sepultados em algum lugar, em algum cemitério. Então, eles estão ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. O texto mostra aqui para nós o seguinte: os espíritos dos justos aperfeiçoados, que já estão na Jerusalém celestial. E esta é uma referência também à sua natureza moral. Porque quando os cristãos morrem, seu espírito vai para o céu e é purificado de toda impureza. Ele limpa o espírito de todo mal, de todo pecado, de toda sujeira, e agora ele está com a sua alma perfeita na Jerusalém celestial, enquanto aguarda a ressurreição na volta de Jesus. Mas, meus irmãos, a Jerusalém celestial é vista como sendo uma cidade física. No entanto, a Jerusalém celestial não é somente um povo reunido em Assembleia Universal, mas também como um lugar onde essa Assembleia se reúne. E essa nova Jerusalém está sendo construída no céu. Eu fico pensando quando Abraão partiu, porque ele aguardava a cidade santa, que Deus é o arquiteto, o edificador, e quando ele chegou ali, ele viu o paraíso de Deus. E hoje, Jesus está transformando aquele paraíso de Deus, o jardim do Éden, numa cidade. Ah, que coisa maravilhosa! E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que esta nova Jerusalém está sendo construída no céu, e essa cidade é a cidade que Jesus foi preparar. Antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Ele garantiu a você, a mim, aos apóstolos que receberam diretamente as palavras dos lábios de Jesus, que Ele diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando uma grande cidade, a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Mas vejam bem, meus irmãos, e ela descerá prontinha do céu, e será colocada onde? Na nova terra. Na nova terra. Mas vejam, que a nova Jerusalém vinha da parte de Deus. Veja aí o que diz o versículo seguinte, diz o texto assim: vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? De Deus. Então, quando Deus completar o número dos remidos que vivem no céu, Ele vai enviá-los do céu para a terra, que Ele haverá de redimir na segunda vinda. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, a Bíblia diz que os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, estão sendo entesourados para fogo, e Ele vai purificar este mundo com fogo, vai destruir os ímpios, os elementos do céu serão abrasados, e a Bíblia diz que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram na fé, Abraão receberá um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Isaac, Jacó, pastor Rui, se nós estivermos vivos daquele dia, vai transformar o nosso corpo num abrir e fechar de olhos. E aqui o texto diz que nós viveremos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a nova Jerusalém vai vir do céu da parte de Deus. Então, pensa bem, os espíritos que estão aperfeiçoados, eles descerão o quê? Nesse dia que Jesus vier, o seu espírito que está ali aperfeiçoado vai unir com o seu corpo glorificado para morar na nova Jerusalém, na nova terra que habita a justiça. É isso que vai acontecer, meus irmãos, quando Jesus vier. Mas vejam bem que a nova Jerusalém era como noiva.
O texto fala assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Então a descrição de Jerusalém como noiva do Senhor é uma referência desde o Antigo Testamento. Se você quiser ler em Isaías 62, versículo 5, veja o que diz o texto lá. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então Deus trata o seu povo como noiva, como uma esposa que será desposada, porque nós temos uma aliança com Deus. A igreja é a noiva de Cristo. João Batista chegou a dizer o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. Então Jesus, que é o noivo, ele comprou a sua noiva, comprou a sua igreja pelo seu sangue. Mas veja bem que a Nova Jerusalém estava adornada para o noivo. E vejam bem que quando Jesus olhou do céu à terra, ele não viu um justo sequer, ele só viu pecadores. Ele veio para adornar a sua noiva. E Jesus, por amor, né, de sua noiva, fez uma grande obra para que ela ficasse bonita, adornada, a fim de que no dia final ela lhe fosse apresentada perfeita. Veja, meus irmãos, a linguagem que Paulo usa para descrever a noiva adornada para o noivo. Quando a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, está escrito o seguinte: se você quiser ler isso comigo, você também que está em casa, veja o que diz o texto: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Jesus fez. Como é que Jesus te encontrou? Você estava todo arrebentado, sujo, cheio de pecado, alguns até endemoniado, possesso, alguns até mesmo na sarjeta, como o filho pródigo. Mas Jesus é aquele que morreu a nossa morte, que derramou o seu sangue para nos purificar, para nos lavar, para nos santificar por meio da sua palavra e nos tornar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem pecado, e para nos apresentar para si mesmo. E essa noiva foi adornada para o seu esposo, porque no céu não entra pecado, no céu não entra defeito, e então Jesus tem que nos preparar. Então o próprio noivo a purificou, a lavou, a adornou, para que a noiva fosse apresentada a ele como pura, santa, imaculada, sem ruga e sem defeito. Nós nunca poderíamos nos aproximar de Deus sem esta obra, sem esse adorno, sem esta ação de Cristo na nossa vida, nos purificando, nos lavando e tirando de nós todo defeito, todo pecado, para nos apresentar a si mesmo. Mas vejam bem, a identificação da Nova Jerusalém também como uma cidade literal. João, nesta visão, vê tanto a igreja, a noiva do Cordeiro, quanto a cidade, o lugar, a morada definitiva dos remidos. Tem um autor chamado Randy Alcorn, se isso for a pronúncia certa. Veja o que ele diz. Ele diz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: o termo cidade não é meramente uma figura de linguagem, mas uma localização geográfica literal. Afinal de contas, onde esperaríamos que pessoas fisicamente ressuscitadas vivessem, a não ser num ambiente físico? Se Jesus vai ressuscitar o seu corpo, Ele vai te deixar nas nuvens? Sem uma cidade? Sem um lugar físico para você morar?
Se Ele vai te dar um corpo novo, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo físico, Ele também está preparando uma cidade, um lugar físico, uma nova Jerusalém. Então, meus irmãos, se o paraíso no Éden, por exemplo, onde Adão viveu, era físico ou não era? Físico. Onde Adão e Eva viveram por um tempo antes de pecar, era um lugar físico. E por que a cidade aqui revelada deve ser vista como imaterial, figurativa? E aqui nós podemos ver nessa cidade tanto o povo de Deus quanto a cidade santa, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Então a nova Jerusalém também deve ser vista como uma cidade literal, pelas descrições que aparecem no texto. Em primeiro lugar, o texto diz que a nova Jerusalém é uma cidade o quê? Santa. A nova Jerusalém como noiva é santa, mas a nova Jerusalém como cidade física também é santa. E essa cidade real, meus irmãos, é santa, porque nela não haverá habitantes impuros, e nem haverá nada físico com qualquer impureza e defeito. Se você quiser ler o versículo 27 aí, do capítulo 21 de Apocalipse, fala assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só esses. Então essa cidade vai ser santa. Então a nova Jerusalém, cidade, será santa, porque é feita diretamente pelo Senhor Jesus, que agora a está preparando no céu. Jesus está preparando esta cidade para colocar o seu povo ressurreto, que recebeu um corpo novo, para habitar nesta cidade, a nova Jerusalém. Mas a nova Jerusalém, cidade, meus irmãos, será santa, porque os materiais usados na construção das ruas, dos edifícios e das muralhas são puros, sem qualquer mistura que tire a beleza da construção. A gente tem uma cidade em São Paulo chamada Cidade de Deus, né? Feito pelo Bradesco, né? Mas não se compara com a cidade que Jesus tem preparado para os seus, para o seu povo. Para o seu povo. Alguns magnatas às vezes separam uma parte de uma cidade, um bairro chique, né? E faz ali um condomínio, né? Como se fosse uma cidade só para os magnatas. Mas vejam bem que Jesus, Ele está preparando a nova Jerusalém para o seu povo. Então a nova Jerusalém é uma cidade de origem celestial. Vejam o que diz o versículo 10, diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a nova Jerusalém, povo, veio do céu, bem como a nova Jerusalém, cidade, tem origem celestial, ela também veio do céu. E assim como o Senhor Deus plantou um jardim físico no Éden, e aqui nós podemos ver que, pois tudo no paraíso tinha conotação física. Por exemplo, a gente olha Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e a gente observa ali que tudo no paraíso tinha o quê? Conotação física. As plantas eram físicas, os animais eram físicos, os seres humanos eram físicos, o ar que todos eles respiravam era físico. E esse paraíso, ele não foi destruído por causa do pecado. No entanto, foi preservado e guardado por querubins para que Adão e seus descendentes não entrassem mais nele. Lembra que quando Deus expulsou Adão e Eva, ele colocou o quê? Querubins. Veja lá o capítulo 3 de Apocalipse, ou melhor, de Gênesis. Gênesis 3. Quando Adão pecou, o Senhor expulsou esse casal do paraíso. Veja o que diz o texto, versículo 22 e 23, vamos ler? Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Verso 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E expulso o homem, colocou querubins a oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus expulsou esse casal do paraíso, do jardim do Éden. E algum tempo depois da queda, e alguns pensam mais certamente antes do dilúvio, o paraíso foi transportado para o céu. Esse paraíso foi transportado para o céu. E a gente pode ver isso, meus irmãos. Contudo, ali no céu, Deus vai transformar esse jardim numa grande cidade, a Nova Jerusalém, preservando lembranças do antigo jardim do Éden. Veja o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2. Veja o que o Senhor disse ao vencedor. Apocalipse 2, 7. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente de quê? Da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Então, vejam bem que o vencedor, aquele que está em Cristo, vai comer do fruto da árvore da vida, no paraíso de Deus. Agora vejam o que está escrito, meus queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. E aí você pode ver aí o versículo, Apocalipse capítulo 3. Eu gostaria que você lesse aqui o versículo 12 comigo. O que está escrito aí? Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que Deus vai gravar no seu povo? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então, aqueles que vão morar na Nova Jerusalém, para se tornar cidadãos desta nova terra, desta nova cidade, eles têm o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Louvado seja Deus. Então vocês podem perceber que ela foi transportada para o céu. O paraíso foi transportado para o céu, e Jesus está transformando esse paraíso numa nova cidade. Agora nós não vamos morar num jardim do Éden, nós iremos morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Mas vejam bem, meus irmãos, que a Nova Jerusalém está sendo construída num lugar físico. Onde que ela está sendo construída? O céu. O céu é um lugar etéreo ou um lugar físico? O céu é um lugar físico, porque Jesus Cristo, de acordo com a sua humanidade, está ali construindo a Nova Jerusalém. Jesus está no céu com o corpo humano, porque ele é Deus, homem. Jesus, quando foi assunto aos céus, Jesus não deixou de ser homem. Ele não deixou a sua humanidade na terra. Ele foi assunto aos céus como homem. E Jesus está morando num lugar físico, que é o céu. Mas sejam bem, o céu é um lugar físico, porque a Escritura diz que o jardim de Deus, o paraíso original, foi deslocado para o céu. E por causa da destruição que Deus iria causar no mundo no tempo de Noé, o paraíso foi retirado da terra, deslocado para o céu, e ali ele está tomando uma forma diferente, passando de um jardim
para uma forma de cidade. A cidade, a Nova Jerusalém. E, por exemplo, nós podemos ver aqui que a árvore da vida, que era física, né, no jardim do Éden, está no céu, o paraíso de Deus. O vencedor, aquele que está com Cristo, vai estar no paraíso de Deus comendo da árvore da vida. E veja o que a Escritura diz, meus irmãos. Mais uma vez, o capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, o céu é um lugar físico, porque Jesus afirmou que ali está preparando moradas para os seus remidos. Veja o que diz João, capítulo 14. João, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí, e a gente vai ver algumas coisas nesse texto para a nossa vida. Veja o que diz aí o texto. Verso 3 e 4. Ou melhor, 2 e 3. Vamos ler juntos? João, capítulo 14, verso 2 e 3. Todos juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então, a Nova Jerusalém está sendo construída na casa do Pai, para a nossa habitação definitiva. O texto diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se você nessa vida nunca conseguiu uma casa própria, Deus tem muitas moradas para o seu povo. Ninguém vai ficar sem uma morada. E Ele está preparando essa morada na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um lugar espaçoso de muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então o céu certamente, meus irmãos, é um lugar físico, porque ele é a parte da criação de Deus. O céu não é simplesmente uma ideia, um ideal, mas um lugar palpável, onde as moradas estão sendo construídas. Jesus está construindo moradas na Nova Jerusalém, no céu, na presença do Senhor. Mas vejam bem que a Nova Jerusalém é uma promessa verdadeira. Não é uma promessa de um político que não vai cumprir a sua promessa, que promete uma ponte e não faz, que promete habitação e não faz. Mas não, o Senhor diz assim, se assim não fora, eu vos teria dito. Será que Jesus está prometendo aqui um céu etéreo, ou está prometendo moradas na Nova Jerusalém que vai descer para a nova terra? E ele diz, se assim não fora, eu vos teria dito. Jesus ressuscitou dentre os mortos do terceiro dia. Vamos pensar o seguinte, Jesus recebeu um corpo novo. A tumba de Jesus está vazia. Jesus foi assunto aos céus como homem. E ele prometeu fazer muitas moradas. Será que essas moradas não são físicas? São apenas figurativas? Será que esta cidade não é uma cidade que ele realmente está preparando para o seu povo? Ou é apenas uma figura? Eu entendo, meus irmãos, se nós temos um corpo físico, ele vai preparar uma cidade física, né? Uma cidade que vai descer do céu para o seu povo morar, né? Porque ele vai ressuscitar os seus. Vejam bem que a Nova Jerusalém é o lugar de morada que Jesus foi nos preparar. Veja o que diz o verso 3, verso 2 e 3, vamos ler? Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar. Preparar lugar. Então o lugar da morada definitiva dos remidos não é o céu. O céu é um estado intermediário. Jesus não foi preparar o céu, porque o céu já existia. O céu é um lugar temporário, para onde vão os remidos até
o tempo da volta do Redentor. Então guarde bem isso. Quando a pessoa morre em Cristo, a alma dele vai para o paraíso, vai para o céu. Mas quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele vai trazer a nova Jerusalém para a nova terra, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo material. Não é o corpo físico para morar na nova Jerusalém. Mas vejam bem que a nova Jerusalém nos será apresentada por Jesus. O texto fala assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Porque Jesus, meus irmãos, é o Redentor dos filhos de Deus, e ele ganhou a prerrogativa de recebê-los na nova Jerusalém. Mas a nova Jerusalém, ela será transportada do céu para a nova terra. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 e 11. Vamos ler? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, assim como o antigo paraíso foi transportado da terra para o céu, a nova Jerusalém será transportada do céu para a nova terra quando ela estiver terminada, bem como a redenção dos pecadores por quem Jesus morreu. Vamos só abrir um texto aqui em Romanos, Romanos capítulo 8. Olha o que diz esse texto, meus irmãos. Versículo 18. Veja o que diz esse texto: os sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir. Olha o que ele fala assim, Romanos 8, versículo 18 até o versículo 24, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos pensar nos sofrimentos. Alguns têm que fazer tratamento de saúde, por exemplo, o diabetes tem que tomar insulina. Quem tem pressão alta tem que tomar remédio para pressão alta. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora veja a criação. A criação está gemendo também? Está gemendo. Tem terremoto, maremoto, tsunami, seca. A criação está gemendo, aguardando o quê? Adoção. O texto fala assim: adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, quando isso acontecer, veja bem, Jesus então, na sua volta, ressuscita os mortos. Os vivos que estão aguardando Cristo até a sua volta receberão um corpo glorificado, a redenção do corpo, e aí Deus então transforma a criação numa nova criação. É isso, meus irmãos. Este mundo, a criação está gemendo, aguardando a adoção de filhos, a redenção também da própria criação, que será redimida naquele dia. E aí nós podemos perceber, né, que isso vai acontecer na volta de Jesus. Agora vejam bem as características físicas da nova Jerusalém. O anjo mostrou a noiva do cordeiro e mostrou a santa cidade. O anjo mostrou a João a cidade física juntamente com seus habitantes.
Segundo o doutor Herbert Carlos de Campos, ele fala o seguinte: essa noiva, a esposa do Cordeiro, e a cidade física são coisas que João viu descer do céu. Faz sentido a Nova Jerusalém ser identificada com a noiva do Cordeiro, mas não faz sentido entender que a noiva, que a noiva possui muralhas, portas e fundamentos, como veremos que ela possui, Então vou repetir a leitura. Essa noiva, a esposa do Cordeiro e a cidade física são coisas que João viu descer do céu. Faz sentido a Nova Jerusalém ser identificada com a noiva do Cordeiro, mas não faz sentido entender que a noiva possui muralhas, portas e fundamentos, como veremos que ela possui. Então veja a descrição que João faz então da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém possui o quê? Muralhas. E por motivos que desconhecemos, Deus resolveu fazer uma cidade com muralhas, a moda antiga, como as cidades que primeiramente apareceram no cenário do mundo. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então a muralha tinha 65 metros de altura. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Em outras palavras, seja para homens, seja para anjos. A muralha tinha 8.800 quilômetros de comprimento. Já pensou o que é isso? 8.880 quilômetros de comprimento. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. É uma medida correspondente ao tamanho da cidade. A muralha da Nova Jerusalém não perderia em comprimento, por exemplo, a muralha da China. Sabe quantos metros quilômetros tem a muralha da China? 8.850 quilômetros de extensão. A muralha da Nova Jerusalém é mais extensa do que a muralha da China. E esse muro físico tem um significado espiritual, sentimento de absoluta segurança. A muralha da Nova Jerusalém possui portas, 12 portas, e ela tem portas para todos os lados. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem o quê? De todas as tribos, povos, línguas, nações. Os remidos virão de todos os cantos da terra. As portas abertas para todas as nações. Não é isso que Jesus disse? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Jesus diz o seguinte: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Portas abertas por aquele que é a porta da salvação, Cristo Jesus. Mas vejam bem que as 12 portas são identificadas com as 12 tribos de Israel. Veja o que diz o verso 12. E junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, o texto fala assim: e os 12 fundamentos com os 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que significa? Significa que nessa cidade os santos da antiga aliança e da nova aliança estão unidos pela cruz de Cristo. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. Mas as portas da cidade santa são guardadas por 12 anjos. Serão apenas uma lembrança de que Deus guarda a cidade. Porque se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha o quê? Os que edificam.
Por exemplo, essa cidade não pode ser atacada como a Ucrânia está sendo atacada pela Rússia. Os anjos aqui são apenas símbolos da proteção divina, é o Senhor que nos guarda. Essa cidade nunca será atacada porque o Senhor aqui a edificou. As portas da cidade santa nunca se fecharão. Veja o que diz o verso 25: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não precisa mais da luz do sol, da lua. Não há necessidade de fechar as portas, uma vez que a nova Jerusalém habitará num habitat restaurado. Não haverá ladrão, roubador e nada de violência. Além disso, na nova Jerusalém não haverá noite da qual deverá se proteger. Haverá um dia contínuo, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade é absolutamente confiável, um lugar de repouso, descanso e segurança. Vamos pensar, por exemplo, Vitória do Espírito Santo, quando teve aquela greve no estado do Espírito Santo, da polícia, a criminalidade foi lá em cima, porque a polícia não saía do quartel, então as pessoas estavam tirando de dia umas das outras. Já pensou se no estado de Minas Gerais a polícia, a guarda civil entrar de greve total, ninguém sair do quartel para oferecer segurança? Seria uma destruição. As pessoas brigariam umas com as outras sem nenhuma repressão. E geralmente, o pastor Rui pregou a respeito de Neemias. Neemias, quando foi para Jerusalém, ele foi ali para restaurar o quê? Os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém eram segurança da cidade. Naquele tempo não tinha o quartel, não tinha a companhia militar, não tinha os batalhões, precisava ter o quê? Os muros da cidade. E aqui, esses muros na cidade aqui estão dizendo que as portas estão abertas. Não tem mais violência, não tem mais pecado. É uma cidade absolutamente confiável, um lugar de repouso, descanso e segurança. Vai ser na cidade celestial, a Nova Jerusalém. Ah, que saudade dá desse lugar, da Nova Jerusalém descer do céu para a nova terra e colocar um ponto final em todo o mal, em todo o pecado. Foi esse lugar é que Jesus está preparando. É esta cidade que Jesus está preparando no céu para trazer no dia que Ele vier para buscar a sua igreja, o seu povo, e colocar um ponto final em todo o mal. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Em primeiro lugar, não precisamos ter qualquer medo de considerar a Nova Jerusalém como uma cidade real, feita de materiais da criação divina. Assim como Deus plantou um jardim físico, um paraíso físico no Éden, as plantas eram físicas, os animais eram físicos, os seres humanos eram físicos, os rios eram físicos, o ar que todos eles respiravam era físico. De igual forma, Jesus está construindo uma cidade real, física, que tem muros, portas e fundamentos para ser plantada na nova terra. A matéria não é inferior ao espírito. Isso é filosofia grega. A filosofia grega diz o seguinte: o corpo é mau, o espírito é bom. Jesus não ensina isso. Isso é Platão e não cristão. E porque João usaria coisas tão físicas para apresentar realidades não físicas? Porque tantos detalhes de uma grandiosa construção para não significar nada físico? A Nova Jerusalém será uma cidade real, com materialidade bendita. Tudo da nova criação, inclusive da Nova Jerusalém, será puro, sem qualquer maldição, sem qualquer mancha, sem qualquer mistura. Aprenda que se o paraíso era um lugar físico, o paraíso restaurado também deve ser físico. Em lugar de espiritualizar as passagens bíblicas sem explicar o seu real sentido, devemos preferir a interpretação literal, onde ela faz mais sentido do que uma interpretação figurativa.
E nesse caso aqui, meus irmãos, eu acompanho a interpretação de Heber Carlos de Campos, onde eu acredito que este lugar é um lugar físico, porque se nós receberemos um corpo físico na ressurreição, o Senhor Jesus também está preparando uma cidade santa que vai descer do céu para a nova terra. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, na Nova Jerusalém habitarão pessoas com o corpo purificado, mas com fisicalidade ou materialidade. Nós não seremos simplesmente espíritos, mas nós seremos humanos completos. Humanos completos. Se a Nova Jerusalém for apenas a igreja, onde a igreja é composta de seres materiais irá habitar? Se a igreja vai receber um corpo glorificado, se cada crente vai receber um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo igual ao corpo de Jesus, onde a igreja composta de seres materiais irá habitar? Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o céu é o lugar onde Jesus está construindo a Nova Jerusalém. E esta vai se deslocar do céu para a nova terra. E o próprio Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aguardar esta Nova Jerusalém que vai descer do céu, essa cidade santa, onde o povo de Deus, a igreja santa de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, vai habitar para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra, na Nova Jerusalém, que vai ser deslocada do céu para a nova terra. Que Deus nos abençoe.